Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, nosso podcast aqui da Gazeta do Povo. Deixa eu lembrar que você, que é nosso ouvinte, tem um valor muito especial para assinar a Gazeta. São só 99 centavos nos 2 primeiros meses, hein? E com a assinatura do jornal, você tem acesso a notícias, colunas e vários conteúdos exclusivos. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. É um grande país, queremos voltar a ter os laços de amizade que tínhamos no passado. Também estamos varrendo a esquerda para fora do Brasil, isso é muito bom. É um país que voltou a ter fé, ter confiança e, acima de tudo, acreditar em Deus. Estou muito feliz em ser amigo do governo americano. O presidente Jair Bolsonaro fez a 4ª viagem aos Estados Unidos desde o início do mandato. Dessa vez o destino foi a Flórida, onde o presidente brasileiro teve, por exemplo, um encontro com o colega norte-americano Donald Trump. O Brasil realmente agora está fazendo as coisas muito bem. Deu uma virada. Algumas coisas inspiradas dele. There are a few things that drew inspiration from you. Além de trocarem elogios e falarem de política também, né? O que teve em pauta nessa reunião? Quem vai nos responder nesse episódio do 15 Minutos é o Juliano Pedroso, ele que é editor de República aqui da Gazeta. Ô Juliano, vamos começar então com o que foi discutido entre os dois presidentes. Teve uma pauta aí que foi divulgada, inclusive, pelas assessorias, né? Do que esteve nesse encontro que aconteceu lá no resort do Trump na Flórida. Juliano. Mas foi discutido um pacotão comercial. Então, os dois presidentes falaram muito sobre um acordo bilateral de comércio para ser implantado ainda neste ano, né? Estamos em março, então tem muito tempo ainda para entrar em vigor. Algum tempo se fala nesse possível acordo, né? Então esse tema foi discutido, né? Exatamente. E os dois presidentes estão próximos, né? Desde o início da gestão do Trump com o Bolsonaro aí, a aproximação é grande, né? O 4º encontro. Pois é. Então, nesse encontro, nesse jantar, eles também falaram sobre a participação do programa de operadores econômicos autorizados. É um programa que garante a segurança para bens importados. Seria até 2021 essa entrada no programa, né, do Brasil. E uma outra assinatura tão importante que eles debateram foi a do programa América Cresce, que é para estimular o desenvolvimento econômico no hemisfério. Nessa reunião, Márcio, outros pontos importantes são parcerias em diversas áreas. A pesquisa e desenvolvimento militar, na aeroespacial, na ciência e tecnologia, na saúde, na inovação. Então são outros temas, né, que os dois presidentes debateram e que pode gerar uma aproximação bem grande entre Brasil e Estados Unidos. Teve também o apoio reiterado, vamos dizer assim, do presidente Trump à entrada do Brasil na OCDE, né? Exatamente. Primeiramente, a Embaixada dos Estados Unidos já tinha revelado essa intenção, depois foi confirmado, e agora o Trump reiterou de novo, né, esse apoio formal à entrada do Brasil na OCDE, que é um grande plano do governo Bolsonaro. Very special guy. Turned out to be a great friend of mine. And I gave him a very gift. I gave him a good gift. We didn't charge him tariffs on something, and that made him much more popular. Realmente uma pessoa amigo. Nós não cobramos tarifas em algumas coisas. Foi um grande presente e ficou muito mais popular. Muito mais popular. Sim. Bom, mas tem uma situação que ficou ainda meio em aberto, vamos dizer assim, né, Juliana? A questão aí da redução das tarifas sobre o aço e o alumínio. Isso também teve na pauta do encontro entre os dois presidentes? Exatamente. O Trump foi questionado por jornalistas, né, durante o encontro. Primeiro, ele se esquivou. Depois, quando foi questionado novamente, ele disse que não faz nenhuma promessa. Então, ficou meio no ar aí se a redução da tarifa vai permanecer ou vai acabar encerrando. Essa é uma coisa que leva a entender mais ou menos aquele velho ditado do amigos, negócios à parte, né? Porque afinal os dois presidentes estão próximos, mas essa questão da tarifa envolve outros aspectos. Ele não quis se comprometer, né? Não se quis comprometer com isso. Bom, ainda nessa viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, além do encontro com o presidente Trump, teve também uma visita a uma unidade militar lá, o Comando Militar do Sul, né? Na Flórida, mas teve um encontro com uma figura conhecida do automobilismo. O ex-piloto Emerson Fittipaldi esteve na agenda aí também do presidente Bolsonaro, Juliano? Exatamente, ele acabou encontrando esse grande piloto brasileiro e ele falou primeiro sobre um patrocínio da Petrobras para a equipe da Fórmula 1 McLaren.
Bolsonaro disse que cortou esse patrocínio, né? Que disse que queria fazer mudanças e que com esse tipo de atitude, nas palavras dele, não dá. Então ele disse que o contrato previa essa possibilidade e foi encerrado o contrato. Ele encerrou. Acaba com esse negócio. Vai lá, não tinha cláusula para distrato. Rescisão. Não tinha que ponto estava as instituições loteadas por partidos políticos do Brasil. Aí o pessoal acha, eu não estou atacando o Congresso. Estou atacando um costume, uma praxe, um vício que tinha lá. Todo mundo quer continuar, tem que mudar o Brasil, mas com as mesmas práticas. Não dá. Quando a Petrobras patrocinava a Williams e patrocinava a McLaren, nunca teve um brasileiro. E nós estamos sem brasileiro pela primeira vez na história e tem que ajudar a molecada. Está cheio de talento no Brasil. Quem que assiste uma Fórmula no Brasil sem brasileiro? Não tem brasileiro depois de 2 anos, então quem que ajudar os brasileiros? A outra questão, que é a mais importante, digamos assim, né, e mais quente, é sobre o ICMS, sobre os combustíveis. Voltou a esse tema. Voltou ao tema e falou ao Emerson Fittipaldi que ele quer reduzir o ICMS, quer que seja feita a cobrança na origem, ou seja, nas refinarias. Pois eu quero, se for dependente de mim, que o ICMS incida na origem, no preço do combustível, na refinaria. Agora, vão conhecer a verdade. A verdade é que tá aí. Quem paga a conta é o na ponta da linha, não é apenas o consumidor. É o cara que compra algo mais caro porque o frete ficou mais caro. Aí ele pegou e negou também, né? Claro que tem atacado os governadores que já fizeram até um abaixo-assinado contra essa proposta do Bolsonaro. Teve aquela polêmica toda da carta, né, deles repudiando aquelas declarações do presidente Bolsonaro que teria lançado um desafio para que os governos estaduais zerassem o ICMS. Né? Exatamente. Ele reiterou ainda para o piloto que o governo já fez 5 reduções, né, no preço do combustível e nenhuma chegou efetivamente para o consumidor, né, nas bombas. Então essa seria a justificativa do Bolsonaro para tributar na origem a questão do ICMS. Pela 5ª vez no ano baixamos o preço do combustível. A última foi 5% na refinaria. Sabe quanto baixou na bomba? 0. Esse é o Brasil. E quando eu falo de que é responsabilidade, o pessoal faz lixinha, assina 15, 20 personalidades para dar pancada em mim. Eu estou atingindo o governador. Não estou atingindo, estou mostrando uma realidade. Legal. Bom, resumo então do que foi esta 4ª viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos durante o mandato. Juliano Pedroso, obrigado, até a próxima. Obrigado, até mais. Olha, ainda sobre esse assunto do presidente Bolsonaro lá nos Estados Unidos, outros temas que foram tratados no encontro com o presidente Donald Trump, por exemplo, foram ligados à política internacional. O apoio aos esforços da Bolívia para a realização de eleições livres e justas, nas palavras do presidente Bolsonaro, e também o tema do Oriente Médio. O presidente brasileiro elogiou a visão dos Estados Unidos para a coexistência pacífica entre Israel e Palestina. Ambos também falaram de Venezuela e foi reforçado o apoio dos países ao presidente interino do país, Juan Guaidó. Um outro tema mais curioso que foi discutido e que não há muitos detalhes ainda sobre ele é uma iniciativa chamada 1 trilhão de árvores, que, segundo o presidente Bolsonaro, a ideia é replantar, evitar degradar e melhor proteger 1 trilhão de árvores em todo o mundo até 2050. Esse foi um dos temas da conversa também do presidente brasileiro com o presidente Donald Trump. Vamos mudar de assunto agora aqui no 15 Minutos? Vamos falar de coronavírus. Ainda que o problema possa se agravar, não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção. Apesar de o coronavírus já ter se espalhado, por todos os continentes, a OMS, Organização Mundial da Saúde, ainda não declarou uma pandemia. O governo brasileiro, inclusive, tem pressionado a Organização Mundial da Saúde por essa classificação. Caso isso aconteça, a estratégia para lidar com o vírus sofre uma alteração. Qual é exatamente essa alteração, essa mudança? Quem vai explicar aqui nesse episódio do 15 Minutos é a Kelly Cadanos, editora de República da Gazeta do Povo em Brasília, com quem eu converso agora aqui no podcast. Kelly, se não é uma pandemia, segundo a OMS, como é que se classifica até agora, pelo menos, essa questão aí do coronavírus, que já atingiu todos os continentes, hein? Segundo a classificação da Organização Mundial da Saúde, o coronavírus ainda é uma emergência internacional, mas eles ainda não declararam uma pandemia,
e pedem cautela em relação a isso para não provocar medo e pânico desnecessário na população, né? Uma pandemia é a classificação mais grave para a doença, né? De acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde. Aí tem vários estágios, né, do contágio e da doença. Por exemplo, começa com o surto, né? Quando acontece um número de casos que vai aumentando muito rápido numa área geográfica restrita, que foi o que aconteceu no início da disseminação da doença lá na China, né? Então, a partir do momento que os casos começaram a extrapolar a fronteira da China e se espalhar para países próximos, aí já é uma epidemia. E uma pandemia, de acordo com os critérios técnicos, né, ela acontece quando os casos eles começam a aparecer em todos os continentes, inclusive com transmissão local. Ou seja, eu não necessariamente preciso ter passado por um lugar onde o vírus está em desenvolvimento, como o caso da China, da Itália, outros lugares onde há um grande número de pessoas contagiadas, mas o simples fato de eu estar perto de alguém que esteve nesses locais já pode me transmitir a doença. Mas a OMS considera que ainda não há uma pandemia de coronavírus, já que os continentes que foram confirmados há ainda poucos casos, como no caso da América do Sul, a OMS considera que não há casos suficientes para que seja declarada uma pandemia nesse caso. Does this virus have pandemic potential? Absolutely, it has. Are we there yet? From our assessment, not yet. E por que então o governo brasileiro estaria preocupado e até solicitando, vamos dizer assim, Kelly, essa classificação da OMS para uma pandemia? Em que isso mudaria? Muda a forma de abordar, né, o tema e abordar o tratamento e a forma de lidar com o caso, né, Márcio? No caso de uma pandemia, o foco deixa de ser isolar áreas como a China, né, que acabou ali isolando a cidade onde o vírus se iniciou, deixa de ser isolar pacientes, né, os pacientes que contraíram a doença deixam de ser isolados, porque se entende que a partir do momento que há uma pandemia, não há mais controle sobre a doença, não existe mais por que tentar impedir que ela se alastre, porque ela já está alastrada em todo o mundo, né? Então, por isso, muda a estratégia. A estratégia passa a ser tratar os doentes mais graves da doença e evitar que essas pessoas venham a falecer por causa do coronavírus. Então, a estratégia muda de tentar impedir que o vírus se alastre pelo país, no caso do Brasil, né? A estratégia que seria a estratégia brasileira, e passa a ser tratar as pessoas e direcionar mais recursos para esse tratamento. Bom, você conversou com um especialista aí na reportagem que você assina sobre o tema na Gazeta do Povo. O que ele disse sobre a estratégia que deve ser tomada pelo Brasil para lidar com o coronavírus? Pois é, Márcio, conversei sim com um especialista nesse assunto, né? Ele que é da Sociedade Brasileira de Infectologia. O nome dele é um médico, o nome dele é Marco Cirilo. Ele conversou com a Gazeta do Povo sobre isso e disse que caso seja declarada uma pandemia, seguramente o Brasil vai ter que adotar medidas mais restritivas no país, né? E aí ele destaca, né, que a forma de lidar com o vírus, a melhor estratégia no caso do Brasil, ainda é evitar um avanço do coronavírus pelo país, né? Segundo ele, a melhor estratégia é adotar medidas de segurança mesmo, tratamento, isolamento de contato, cuidado dentro dos hospitais com os doentes que tenham contraído o vírus, hábitos de higiene na população. Segundo ele, essas são as melhores maneiras de conter o vírus. E ele diz que o Brasil tem lidado bem com essa situação até agora, mas ele acredita que o Brasil pode não ter condições de lidar com um número alto de doentes, né? Caso essa epidemia se alastre pelo país, né? Caso essa doença se alastre pelo país e tenha muitos novos casos confirmados a todo momento. Ele diz que pode não haver recursos suficientes, pessoas, hospitais, centros cirúrgicos, leitos de UTI, tudo isso, segundo ele, pode acabar faltando no país. O Ministério da Saúde negou que haja esse risco de faltar insumos para tratar a doença e disse que tem tudo sob controle e está preparado para mudar a estratégia caso a OMS declare uma pandemia nesse caso. Bom, vamos acompanhar então a evolução desse assunto. Claro, você sempre acompanha todos os detalhes na Gazeta do Povo. Kelly, obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. Ponto final no 15 minutos de hoje. Ao longo da minha conversa com o Juliano Pedroso, você ouviu trechos de vídeos retirados das redes sociais, tanto do Twitter do presidente Jair Bolsonaro, quanto do Palácio do Planalto,
quanto também do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. E na minha conversa com a Kelly Cadanos, um trecho do pronunciamento feito pelo presidente Bolsonaro sobre o coronavírus na última semana e ainda um áudio retirado de uma coletiva da Organização Mundial da Saúde, que está disponível no YouTube do jornal El País da Espanha. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!